Jornal da Mix. Gente, vocês sabem que esse assunto que nós vamos falar agora, ele vem sendo discutido, né, mais amplamente, mais abertamente. No entanto, vem crescendo. Nos últimos anos, o número de registros de funcionários em relação a casos de assédio moral e sexual nas empresas vem crescendo consideravelmente. Para você ter ideia, só em 2022 houve aumento de 13% dos casos no país em relação ao ano anterior, né? Então, gente, nós vamos conversar agora com o Dr. Marco Antônio Coelho, que é especialista no assunto e vai falar para a gente o que é que a gente precisa melhorar, quais as diretrizes e como as empresas podem olhar para esse assunto e agir de forma mais assertiva. Dr. Marco, seja muito bem-vindo ao Jornal da Mix. Olá, bom dia, muito obrigado. E também a todos os ouvintes. Um bom dia. Esses dados que a Gisele traz são preocupantes, né, Marco? É aquela história, a gente nunca sabe se aumenta a denúncia, né? Porque as pessoas estão sendo estimuladas a denunciar, ou se de fato está aumentando o número de casos, né, de assédio sexual, de assédio moral dentro das empresas, né? Qual a sua percepção? Existe realmente, o pessoal está denunciando mais, está mais preocupado com esse problema? Está deixando de normalizar? Porque até tempo atrás era normal ser assediado no trabalho. Ver se pode um negócio Fazia desse. parte, né? Fazia parte, exatamente. Então, e é essa percepção que ele é muito interessante até pelo enfoque que vocês acabaram de dar. Porque, bom, primeiro que nós tivemos, então, se a gente só criar uma base de entendimento, nós temos o seguinte: a nossa Constituição, ela fala que todos são iguais perante a lei. Pronto. Se eu só começar a partir desse princípio, significa dizer que eu não posso tratar de maneira discriminatória. Eu tenho que, principalmente, fazer com que a gente se baseie no respeito. Respeito, claro. Né? E aonde não haja, portanto, aqui dentro desse conceito, dentro dessa ideia que é básica da civilização, que é o respeito mútuo, eu não posso, então, portanto, daqui para frente, pôr em risco isso através de discriminações, seja contra a mulher, seja de raça, seja de ideologias, de gênero. Então, essa é uma ideia que nós temos que considerar que essa lei, que foi promulgada ainda no ano passado, ela vamos dizer assim, o nosso Estado, o Estado brasileiro, o país, ele está conclamando todo mundo a dizer o seguinte: gente, vamos todos colaborar para que nós tenhamos um ambiente. É óbvio que isso aqui foi trazido para dentro do ambiente das empresas. Claro. Por quê? Porque aqui eu tenho muita aglutinação de pessoas. Exatamente. Então, para que eu já posso, a partir desse ambiente, já traduzir e melhorar um pouco melhor essa linha de entendimento. É claro que para isso o Estado chega para as empresas e fala o seguinte: bom, nós temos aqui algumas obrigações a cumprir. E caso essas obrigações não sejam cumpridas, elas não sejam estabelecidas, eu posso te multar, eu posso entrar com uma ação civil pública, eu posso pedir uma reparação de danos morais coletivos, eu posso, sem contar as ações individuais que isso traz. Mas ainda sendo um pouquinho mais assertivo também naquilo que você falou, sim, a ideia é cada vez mais despertar nas pessoas de que elas não devem normalizar aquilo que não pode ser normal. Ou seja, o respeito e a forma de eu bem tratar e de bem conduzir as relações, ela tem que ser o norte principal. O que diz exatamente essa lei, doutor? Porque ela foi promulgada no ano passado, como o senhor disse, né? A Lei 14.457, imagino eu, que trata de ações previstas pela CIPA, isso? Pelas comissões internas de prevenção a acidente, que tratam desses assuntos também nas empresas? Então, Poxa, tu veja o seguinte: essa lei, inclusive, ela tem um nome, ela foi denominada de Lei Emprega Mais Mulheres. É porque, na realidade, no conjunto dela, além das alterações relacionadas à CIPA, eu tenho todo um conjunto de normativas que vem, digamos, em prol de uma melhora do entendimento, especialmente também do papel da mulher, não só da mulher, mas especialmente do papel da mulher, que quando nós estamos tratando da educação, dos filhos e de todos os problemas que muitas vezes envolvem essa relação, essa família, especialmente essa mulher também, ela precisa de um apoio de entendimento de como melhor tratar, digamos, a jornada de trabalho dela e tudo mais, para fazer com que a gente tenha, então, digamos, uma ajuda melhor à parentalidade. Então, tu veja que é uma lei mais ampla. Só que tem uma parte dela destinada para a CIPA. E a CIPA, só para que a gente possa atualizar,
ela significa dentro da empresa o seguinte, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Esse era o papel dela. Exato. Só que agora ela mudou o nome. Foi É ampliado. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios. Portanto, nós estamos falando de assédio moral, assédio sexual e toda forma de violência que se trata quando nós estamos tratando dessa abordagem com as pessoas. Como é que a CIPA age na prática? O que é essa equipe? Porque a CIPA é formada, né, por integrantes aí que são eleitos, enfim. E aí, dentro da empresa, como é que a CIPA vai atuar? Na prática, tô vendo ou recebi uma denúncia, qual vai ser a execução dela nessa questão? Esse processo todo. A tua pergunta é excelente e ela tem é muito interessante porque é todo um processo que começa inclusive pela CIPA. Porque o que a lei diz para a CIPA? Olha, vocês têm que agora, no mínimo, a cada 12 meses, vocês têm que gerar movimentos de conscientização, de ampliação de informação sobre a questão que envolve os assédios. Não só, digamos, a questão de acidente de trabalho, mas também de assédios. Então, essa comissão, ela foi chamada para uma obrigação ou então para uma contribuição um pouco maior. Gente, nós temos que tratar isso de uma maneira interna, gerando informação, aproximando essa informação dos empregados, dos colaboradores, e diga-se de passagem, não só deles, mas de toda a estrutura empresarial, que vai desde o proprietário até todo o conjunto de pessoas que a compõem. Então, houve uma ampliação. E é inclusive aí que entra essa necessidade, e daí porque a razão do curso que nós estamos, então, junto com a CIB, se projetando a ministrar, é para fazer entender às empresas como é que eu vou estruturar essa CIPA. Como é que eu vou melhor disseminar essa informação? É claro, e até no conjunto prático, como é que, especialmente os departamentos de recursos humanos, que são onde muito canalizam essa situação, como é que eles têm que se postar para poder bem lidar com isso? Porque também tem o fato, quando acontece uma situação de assédio, seja de ordem sexual, moral e tudo mais, eu também tenho que saber como eu vou receber isso. Claro. Né? Porque não é só uma questão de pegar e dizer, escuta, tá tendo um problema. Isso está muito ligado a uma situação de relacionamentos e que muitas vezes, dependendo do grau do problema, isso eu posso, infelizmente, pode trazer prejuízos para todo um conjunto de relacionamento interno, de setor. Daqui a pouco eu estou indo para uma situação até, inclusive, de começar a criar alguns problemas com a produção. Ou seja, a empresa ela tem que tratar melhor essa condição para que ela possa melhorar essa questão de relação e até no final a própria melhor condição da sua produtividade. Entendi. A comissão ela tem o dever, vamos dizer assim, de agir na prevenção, né? Ou seja, ela não pode julgar, não pode, ou seja, tem a questão da prevenção e tem a questão da apuração, que daí já vão passar para a questão de polícia e justiça, né? Tem que separar essas coisas, né? Tá perfeito, Pancho, é exatamente isso, porque a CIPA ela não está sendo chamada necessariamente a ser, inclusive, o próprio canal de denúncias. Ela é, dentro das competências dela, quem vai disseminar melhor a informação e aproximar e tentar transformar a cultura das pessoas. Porque isso nós não estamos, digamos, em última análise, por mais que ela nasça dentro da empresa, mas só que ela vai, isso se espraia para a vida em sociedade. Claro. Entende? Então, aqui nós temos realmente, acho que um ponto muito positivo disso. Porém, a parte prática vai passar por uma liderança do Departamento de Recursos Humanos, que é muito geral, que isso é muito normal que aconteça, e aí nós vamos buscar as lideranças que vão participar de comitês ou de comissões que vão gerenciar esse problema que chegou. Então agora primeiro vamos recepcionar, vamos escutar as pessoas e daqui para frente nós vamos gerar as soluções. Só que isso tudo tem que ser feito, não é que um dia eu faço. Não, isso tem prazo. Isso tem uma forma, até porque se eu deixo passar isso, eu estou criando vários riscos. Da pessoa que foi assediada começar a passar a se sentir mal, Claro. ia ter vários problemas. Daqui a pouco entrar com uma ação trabalhista, enfim, aí eu tenho toda uma cadeia de problemas que eu tenho que bem solucionar isso antes, no momento oportuno. E não são problemas só profissionais, né? Só do âmbito, porque um assédio sexual ou moral
vai interferir na vida da pessoa como um todo. Vai ter problema na família, vai ter problema na convivência com as pessoas, vai repercutir na vida dela como um todo, né? Não Ela é só uma questão profissional ali, Ela né? vai sair de casa e aquele fantasma continua seguindo ela, né? Você não consegue mais se livrar. Não é o trabalho terminou, vou embora e acabou, não. Vai continuar repercutindo na vida dela em outras esferas. É só você imaginar exatamente porque que tá, é um conjunto de vai e volta que eu tenho uma atividade durante boa parte do meu dia dentro de uma empresa. Então isso é muito significativo. Passar muito tempo da tua vida dentro da empresa, né? Perfeito. Só que daí daqui a pouco eu saio e agora eu vou pro âmbito da minha família, vou pro âmbito dos meus amigos, só que eu tô levando aquele mesmo problema comigo. Então, poxa, eu tenho que ter uma percepção diferente. Sim. E aí nós estamos falando o seguinte, em última análise também, tem sido também muito divulgado as práticas de sustentabilidade. E práticas de sustentabilidade passam também pela boa relação humana, pelo ambiente de trabalho saudável e que isso também, de novo, se reflete para a sociedade. Numa sociedade que, infelizmente, muitas vezes a gente vê que ela está, para não dizer bastante doente, está muito doente no que diz respeito às suas formas de se relacionar. Sem dúvida. Então, essa colaboração me parece que ela vem em boa hora. Com certeza. Doutor, na prática, dá para o senhor citar algumas ações que as empresas podem fazer? Por exemplo, eu posso colocar uma caixinha de sugestões. Quais as ações ali que a empresa pode fazer para ajudar? Às vezes a pessoa não sabe que isso é assédio moral, vamos dizer isso, né? Vamos confiar na ingenuidade, né? Mas como colocar na prática essas ações que vão dizer, olha, gente, isso aqui é assédio moral, isso aqui é assédio sexual, isso aqui não pode, isso aqui pode. O que pode ser feito pontualmente nas empresas para ajudar a ser esse norte que vai dizer, ó, não pode? Então, e aí a tua pontuação foi excelente, porque na realidade o que acontece é o seguinte, se a gente pensar que até esse propósito da CIPA, ela tem exatamente o fato de trazer mais próximo os conceitos, as formas de você identificar e de você, portanto, chamar a atenção das pessoas para dizer o seguinte, olha aqui, gente, isso aqui não é um comportamento natural quando você se deparar com determinados tipos de situações e, portanto, se isso for alguma coisa reiterada, é claro, às vezes eu tenho ações muito determinadas que já me dizem, puxa, aqui eu estou sofrendo um tipo de assédio típico, né? Ou outras, elas são construídas. O assédio moral, por exemplo, ele é uma coisa que ele é caracterizado quando ele começa a ser repetitivo. Quando faz sempre a mesma... E vale aí, então quem está se sentindo né? ameaçado, assediado, dizer, olha, não gostei dessa tua postura. Perfeito. Não, você pode, por favor, mudar essa forma de falar comigo? Você pode não fazer isso? Isso é um posicionamento cabível? É um posicionamento cabível e muitíssimo adequado. E aí, muitas vezes, o que você vai acontecer? Aliás, o que vai acontecer? Primeiro, você vai pegar, muitas vezes, dependendo, a tua própria liderança tem que ser esse primeiro elemento de referência. Mas caso ele não seja, então significa dizer que eu vou ter que, no mínimo, levar isso ao departamento de recursos humanos, que é quem eventualmente, inclusive, vai ter a obrigação de chamar esse, agora, do líder, do assediador, que às vezes não vai ser só o líder, pode ser o teu companheiro de trabalho. Sim. E isso é algo que, portanto, a gente tem que começar a criar essa cultura de dizer, gente, isso aqui não está certo, estou te pedindo para parar. Não parou. Então o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que começar a chamar cada um desses, digamos, dentro da cadeia de conhecimento, até porque é o seguinte, à medida que eu levo o conhecimento de que eu estou sofrendo algum tipo de assédio, se a pessoa negligencia, se o teu líder negligencia, se a tua empresa, enquanto a parte de recursos humanos, ela negligencia, isso pode trazer grandes consequências. E, portanto, aqui está o detalhe. E só fazendo o adendozinho que você tinha falado, pois é, as empresas têm que criar esses canais de denúncia, que são variados. Hoje em dia você tem sistemas específicos, inclusive, que permitem que a pessoa, por e-mail, e veja aqui uma coisa bem interessante, tudo tem que ser assegurado o anonimato. Ou seja, leia-se aqui para quem eventualmente possa não entender, vai ter que se criar um canal no qual permita que essa pessoa necessariamente, ela, pelo menos no primeiro momento inclusive, ela não seja reconhecida, é fulano de tal. Não, mas ela pode trazer aquele problema, ela pode reservar a sua condição pessoal de não querer ser identificada, seja todo o processo ou no primeiro momento, porque muitas vezes ela vai ajudar uma outra pessoa Sim. que está com um problema e não está tendo
condição de falar, né? Maravilha. Doutor, esse assunto vai ser então um tema de um curso aí que está agendado para depois de amanhã, né? Dia 9, na 9. quinta-feira, às 8h30 da manhã, lá na CIB, na Associação Empresarial de Blumenau. Para fazer inscrição, é pelo Simpla, é isso? Isso, perfeito. É pelo Simpla, né? Também até no contato direto com a CIB, que certamente vai Orientar, também, né? vai orientar. Mas a ideia é essa, exatamente. A gente vai, então, até bem como vocês bem estavam orientando aqui na nossa conversa, a ideia é levar questões práticas. O que eu posso fazer? Claro. Como eu posso bem disseminar isso e como eu posso, então, tanto organizar a CIPA, como também no dia a dia as pessoas, para elas poderem estarem melhor posicionadas, educadas, a mudar e a rever os seus conceitos. Direcionada aí, imagino eu, principalmente aquelas pessoas que compõem as CIPAs, então, aqui nas empresas da cidade, né? Não só elas, mas principalmente elas, imagino eu. Né? Principalmente elas, mas eu vou te dizer que é muito natural que o primeiro departamento que bem orienta isso é o Departamento de Recursos Humanos. O RH, né? Ou também, obviamente, as suas próprias direções. Exato. Né? Que tem uma baita responsabilidade. Não tenha dúvida, até para saber do que se trata exatamente. Exato. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Marco Antônio Coelho, advogado aqui falando sobre a nova CIPA e os desafios das empresas na disseminação aí do combate ao assédio moral e sexual dentro dessas empresas. Obrigado pela sua participação. Obrigada, doutor Marco. Pessoal, obrigado. São 7h25, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta já já. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix.